Palestrantes pelas excelentes exposições que foram feitas, com dados bem sólidos. É claro que nós vamos abrir o debate, mas eu queria fazer duas observações. O professor Ricardo destacou muito a questão das instituições que fazem a base de uma economia, seja capitalista ou não, mas também nas economias capitalistas. No Brasil, isso dá origem a uma corrente dentro da teoria econômica, que é o institucionalismo, né? E o neo-institucionalismo. No Brasil, nós temos um professor muito interessante, eu li recentemente, tenho lido várias obras dele, é o Ronaldo Fiani, que escreveu muito sobre teoria dos jogos aplicada à economia, mas ele lançou agora, mais recentemente, um livro que se chama Conflito e Cooperação. E é uma visão justamente institucionalista da economia, e ele aborda desde a visão absolutamente liberal, uma economia pura de mercado, até economias em que o Estado tem uma forte intervenção, inclusive dá duas contribuições muito concretas. Uma é daquele economista coreano, John Chan, né? E outro é do Peter Evans, né? Que também escreveu sobre o Brasil. A meu ver, a leitura desse livro ajuda muito a desfazer essa visão liberal super otimista que nos leva sempre àquela história, né? Se não está dando certo é porque precisa mais. E esse mais acaba destruindo. Eu recomendo, acho que complementaria muito bem, principalmente a exposição do professor Ricardo. A segunda é uma observação que eu faria, uma visão que se expressa, por exemplo, em debates na Folha de São Paulo. De um lado, o Nelson Barbosa e a Laura Carvalho, e de outro lado, o próprio Delfim Neto. Como diz o Delfim, há uma espécie de consenso de que nós hoje temos uma profunda crise de demanda. Então, o que acontece com a Laura Carvalho e o Nelson Barbosa? Ressaltam o aspecto de estimular a demanda dada uma capacidade ociosa. Inclusive, na semana passada, a Laura Carvalho, duas semanas atrás, apresentou a questão, semana passada, a questão do multiplicador de orçamento equilibrado, que seria uma possibilidade de se pensar no Brasil para aquecer a demanda. E o Nelson Barbosa entra com algumas questões aí sobre o orçamento público que são muito importantes. O Delfim, de outro lado, ele diz assim: a crise é de demanda, mas nós temos que resolver pelo lado da oferta, e pelo lado da oferta, através de parcerias público-privadas que se concentrem na infraestrutura, que o Brasil está carecendo muito, e investimentos em infraestrutura são potencialmente muito rentáveis, e então, fazendo parcerias público-privadas entre o Estado e o setor privado, nós poderíamos aquecer a demanda. Eu acho interessante porque esses dois pontos de vista não são antagônicos. A meu ver, há possibilidade, deve haver a possibilidade, sim, de um estímulo à demanda simplesmente pelo gasto público, de aquecer a demanda, e de outro lado, há
essa visão do Delfim sobre o fortalecimento dos esquemas de oferta. Eu acho que há campo para uma discussão que nos permita, de certa maneira, sair desse rolo, saindo dessa ortodoxia que é absolutamente, a meu ver, é cretina, de que nós vamos combater o déficit público brasileiro com mais austeridade. Qualquer manual de macroeconomia nos mostra que tentar diminuir o déficit público, diminuindo a despesa pública, só aumenta o déficit. Isso é um teorema do multiplicador keynesiano que qualquer manual de economia mostra. Então, realmente, nós estamos numa situação em que a política que está sendo usada é suicida, é o austericídio, mas, ao mesmo tempo, precisamos sair com propostas muito concretas sobre a questão da recuperação do investimento. Então, eu parabenizo os palestrantes porque trouxeram dados preciosos sobre essa questão e vou abrir para o questionamento das pessoas e vamos ver, então, o fruto desse debate que eu prenuncio como muito bom. Dá para ser primeiro o das redes aqui? Como? Dá para ser primeiro as perguntas da rede? Vocês concordam? Eu acho que sim. É melhor, já que a rede está se pronunciando. Acho que é melhor. Então tem duas perguntas, tá? Uma é de Clóvis Salgado, que pergunta até onde esse plano de venda de estatais pode ajudar no sentido de recompor um plano de desenvolvimento. E o outro é o do Volney Piccolotto, que é conhecido da turma aí, que é o que fazer num projeto de desenvolvimento para o Brasil. Sim. À vontade. Quer falar? Vamos falar um pouco. Sobre a questão de venda de estatais, não vejo que isso possa ser uma alternativa. É o exemplo de cidade de economia doméstica também. Eu vou vender meu patrimônio para tentar fechar minhas contas e vou perder um potencial futuro de crédito e de possibilidade de investimento. O fato é que as empresas estatais, no mundo inteiro, o Adalmir colocou, no mundo inteiro, elas têm um papel fundamental. Em alguns... a questão da mudança estrutural que eles estão, né? A mudança estrutural, dificilmente o mercado consegue fazer. A mudança estrutural precisa de um projeto, uma intencionalidade, precisa de um esforço, né, que pode durar muitos e muitos anos. Como é que se cria uma Embraer? Se não fosse o Estado, não tem Embraer, depois vem gente, né? Mas para criar, para mudar, para criar coisas novas, até porque não existe quem defenda o que não existe, o setor que não existe. Não fica defendendo que cada um defende o seu interesse. Né? E como é que tu cria uma coisa nova? Precisa de uma coisa nova, precisa de inovação, precisa de investimento, pesquisa. O que vai fazer isso? Tem que ter a sociedade via o Estado, controlando o Estado, fazendo um projeto para implantar isso. E aí a estatal tem um papel fundamental até nos Estados Unidos. Né? Se a gente pensar, os Estados Unidos tem mais de 50 instituições de pesquisa públicas que fazem a conexão da pesquisa básica, acadêmica, com as empresas. Né? Na China, a mesma coisa. Como no Brasil nós temos uma Embrapa, digamos. Né? Eles têm mais de 50 nos Estados Unidos. São milhares e milhares de pessoas que estão lá. 1/3 do investimento em inovação nos Estados Unidos é feito pelo setor público. Então, e as estatais são fundamentais. Olha a Petrobras, né? Olha tantas outras. Então, existem pesquisas do IBGE que mostram como a taxa de inovações no Brasil ela é maior nas empresas estatais do que nas empresas privadas. Claro, a empresa privada talvez mais, em geral, a curto prazo, está com problemas, muitas vezes. Então esse é o primeiro corte que pode ser feito. Então, ao contrário de vender, nós temos que talvez criar, mas claro, controlado pela sociedade democraticamente, evitando os problemas de corrupção, etc. Então, essa é a minha visão. Elas têm um papel fundamental de aumentar também a taxa de investimento, que é muito baixa no Brasil.
vão superar o seu desenvolvimento com uma taxa de investimento aí de 15%, 20%. Os países que conseguem fazer seu emparelhamento com os países de cima vão a 25%, 30%. E a questão do vôlei, bom, para isso precisa ter, é a nossa velha conversa, né? Precisa ter efetivamente um projeto. Um projeto, as pessoas precisam se conscientizar, então, né, da necessidade. Aí nós precisamos dos políticos, né, nós precisamos de uma parte aí dos economistas e um engajamento aí da sociedade como um todo, inclusive dos empresários. Nós precisamos do engajamento do movimento sindical, né, e precisamos do engajamento de pelo menos uma parte do empresariado que consiga se dar conta de que eles estão perdendo dinheiro. O empresariado, qual foi o momento que o empresariado brasileiro mais ganhou dinheiro? Foi lá no período de industrialização. Por que que aquela taxa de acumulação de capital ali cresce 7% ao ano? Os empresários estão fazendo investimentos. Por que eles estão fazendo aquele investimento? Porque a taxa de lucro está alta, eles estão ganhando muito dinheiro. E agora eles estão ganhando pouco dinheiro. Então eles têm que se dar conta disso. Nós estamos passando um momento que tem um peso da ideologia muito forte. Assim, ele supera a racionalidade do lucro, inclusive. Então eu acho que isso é um ponto básico, né, que alguém tem que fazer esse projeto, tem que apresentar esse projeto. A burocracia estatal tem um papel fundamental, mas não essa burocracia destrutiva que nós temos aí. Nós temos que ter uma burocracia construtiva, tem que mudar o perfil da nossa burocracia estatal também. Bom, gostaria de responder ao Cláudio Salgado e ao Volney, né, juntos aqui, né, acho que, digamos, para o Cláudio, eu queria dizer, né, o caminho justamente ao contrário do que nós temos que parar com a privatização, né, nós temos que voltar a construir empresas estatais. Talvez a gente tem que pensar em construir quais empresas estatais que nós vamos construir. E evidentemente que as empresas estatais que nós vamos construir têm que ser ligadas com o projeto de desenvolvimento que nós queremos para o Brasil. E se a gente for pensar no projeto de desenvolvimento do Brasil, nós temos que pensar que a primeira questão que nós temos que fazer é reformar a nossa cidade. Nós temos que reduzir as desigualdades de renda enormes que existem nesse país. Então, assim, como é que a gente articula um projeto de desenvolvimento que seja capaz de combinar várias complexidades? Uma coisa muito importante, e essa questão da democracia, né? Quando no orçamento participativo de Porto Alegre, quando as pessoas podem definir o que elas querem, né, nos investimentos, majoritariamente as pessoas escolhem melhorias habitacionais. Gente, primeira coisa que nós temos que fazer é isso, né, é dar casa decente para as pessoas poderem viver. Assim, qual foi o primeiro projeto a Europa está destruída? Qual é o primeiro passo? Porque construir as casas para as pessoas viverem. Nós temos que ter uma. Então, assim, primeira estatal, digamos, isso, mas seria uma empresa pública estatal que construiria habitações voltadas para o século XXI. Olha esse centro da cidade, quanto capital tem aqui subutilizado, subutilizado. Bom, tem que pegar esses prédios aqui, né, torná-los, digamos, habitáveis, né, numa concepção, né, digamos, de habitação do século XXI. Quem vai fazer isso? O setor privado vai fazer isso? Não vai fazer. Quem é que vai fazer com que, né, construir metrô para as pessoas que optaram, digamos, não levarem 2 horas para vir de Gravataí até Porto Alegre, para vir trabalhar em Porto Alegre? O Estado, o setor privado não vai fazer isso. Tem que ter empresa pública. Evidentemente, também assim. Aqui eu tenho uma pequena discordância aqui hoje, uma pequena discordância do Ricardo, eu acho uma pequena discordância, talvez, com as pessoas. Não muitas, digamos assim. Né? Ou se a gente pensar assim, que país a gente quer? Bom, a gente quer um país que as pessoas vivem de modo decente. As pessoas conhecem de capaz, né? As pessoas vivem de modo decente, a gente não precisa ter a indústria high-tech, né, de última geração. Né? Nós temos que produzir coisas tristes, temos que produzir moradia decente, transporte decente,
Temos que ter cidade decente, tem que ter parque que funciona, tem que ter educação decente, tem que ter saúde decente, né? Para que todos os brasileiros possam viver bem. Como é que a gente vai fazer isso? O mercado não vai fazer isso. O Estado tem que fazer isso. Aí, se a população organizada de modo democrático vai ter que fazer isso, né, gente? Então, não é um projeto, não é fácil, né? Mas isso, né? Se a gente não for capaz de começar em algum momento, né? E como é que a gente começa? Começa, acho que é isso, digamos, se reorganizando do ponto de vista político. Vai levar tempo. Não vai ser organizado. Daqui a 10 anos, talvez a gente esteja reorganizado para ter uma proposta de novo. E eu acho que alguns dos elementos que a gente está discutindo aqui, alguns elementos que o Ricardo trouxe, acho que o Ricardo trouxe questões importantes aqui, né, vão dar aposta para a gente. Primeiro que a gente não revida os erros que a gente fez. Né? Mas é isso, digamos, né? Eu acho que nós precisamos, né, acho que tem uma gurizada interessante aqui. Eu vejo, né, meus alunos, principalmente as alunas, né, tipo, as meninas são muito na frente. Melhor, né? Sempre foi. Dos alunos, né? Elas estão muito mais atentas à realidade que elas estão vivendo, né? Eu acho que é esse, digamos, a gente tem que construir um caminho, e eu acho que, digamos assim, e esse projeto de desenvolvimento também não é um projeto de desenvolvimento pensado por meia dúzia de gente na universidade. Se não tiver engajamento das pessoas, né, nos vários setores da sociedade brasileira, né, e construindo com o mínimo de consenso democrático, a coisa não vai ir. Acho que esse é um outro aspecto que eu acho importante, eu acho que o Benedito está falando, né? E essa é uma questão difícil para nós, né, economistas. Como é que a gente associa a política com a economia? Né? Bom, a gente pode pensar um projeto maravilhoso, temos um Newton projeto aqui. Mas digamos, bom, quem é que vai isso aqui? Quem é que vai assim? Vocês já falaram com os russos? Né? Que é a pergunta do futebol lá, né? Então, eu acho que, assim, como é que a gente constrói isso? Como é que a gente caminha, né? Digamos assim, acho que a gente sofreu uma derrota muito forte, né? Tivemos uma derrota bastante. Mas eu acho aí, professor, que tem uma coisa mais séria, você tem que refletir sobre isso, né? Porque é uma coisa que me aterroriza. Nós perdemos a capacidade de massa crítica como sociedade. Nós perdemos a capacidade mínima de questionamento mínimo, porque se diz qualquer estultice, qualquer idiotice, qualquer besteira, e parece que aquilo encontra eco. E aí nós vemos aquilo estampado nos jornais, nós vemos aquilo estampado nas mídias. Mas onde é que está a sanidade? Porque para se pensar dentro dessa linha, que isso é, na verdade, queiramos ou não, é o trivial, é o elementar, né? Mas como é que eu vou ter se eu não tenho, se eu estou longe de ter qualquer possibilidade de consenso, qualquer possibilidade de discernimento? Então, como é que nós ficamos como sociedade para avançar numa coisa mais ambiciosa se nós não temos zelo por nada? Aí qualquer coisa que se fala, vocês estão falando de estatais, do outro lado vem um argumento singelo. Isso é o corporativismo. Pronto. Já o argumento, pode dar o argumento que tu quiser, ele é anulado. E a coisa está simples assim, quer dizer, você dá 10 argumentos favoráveis, o outro não dá nenhum, mas o dele é o que vale. Então, nesse estado de prevalência, como é que eu faço a ruptura dessa burrice coletiva, dessa coisa que é estarrecedora, porque não consegue se discutir em termos de razoabilidade? Não há espaço. Deixa eu fazer uma proposta. Eu vou precisar sair, mas eu vou fazer uma piada e uma provocação. No período da ditadura, você tentou... Não, na verdade, na história brasileira, né, a gente tentou trocar o povo diversas vezes. Certo? Quando veio a abolição, né, da escravatura, trouxeram os imigrantes. Né? Eu sou neto, bisneto de italiano. Porque precisava branquear, não é isso? Precisava trocar aquela negrada, não é isso? Os escravos e tal. Né? Era um povo ignorante, óbvio. Né? Precisava ser trocado. Na ditadura era a mesma coisa, o povo não sabia votar. É isso? Agora é a mesma coisa.
Eu vou fazer uma proposta. Não dá para trocar a elite brasileira, não? Entendeu? O grande problema é esse. Temos que trocar as elites brasileiras. Entendeu? Se a gente não construir um projeto de nação coletivo, né, então nunca vamos sair desse buraco. O Bolsonaro já elegeu os índios. Resposta também? Pode ser? Só que na Lá, verdade, lá no fundo está o colega lá. Por favor, pode falar. É o seguinte, eu até entendi para o professor Tim, eu tenho um trabalho, tá certo, que ele é, focado na questão da globalização, em cima das ideias do Milton Santos sobre a globalização, tentar fazer uma teoria de economia política sobre a questão da globalização. Então eu parto do seguinte, que é o que o Milton Santos diz. A globalização, ela destrói, não existe mais o Brasil. Existe o que eu chamo de resíduo nacional, porque o resto foi globalizado. Por exemplo, a Vale do Rio Doce, Petrobras, o agronegócio, eles não se interessam pela situação brasileira. Não se interessam. Agora até a conta de dólar, aí, como é que o Guedes pensou para diminuir os problemas desses setores. Tá certo? O cara vai ter o câmbio nem vai mais interessar para esse setor. Esse setor vai fazer as contas tudo em dólar e acabou o negócio. Esse resíduo nacional, ele fica totalmente disfuncional. Fica totalmente disfuncional, porque a universidade não serve para ele, porque a universidade é globalizada. Tá certo? Né? Os órgãos, tá certo? As instituições não servem para ele porque as agências, que foi o modelo adotado no Brasil, são globalizadas. Tá? Então, esses caras, eles estão perdidos. Qual é a chance? É nós recuperarmos eu chamo de restaurar conexões locais. Quer dizer, tu tem que criar consórcios para esses caras terem um pouquinho mais de músculo para resistir. Por exemplo, pega a questão de táxis. Tá? Nossos táxis foram invertidos pelo Uber, pelo 99, é um monte de caras que tomaram isso. O taxista de Porto Alegre, ele tem que ser conectado com a rede de transporte público e tal. Quer dizer, tem que criar um consórcio para poder, tá certo, resistir a essa invasão. Então, nós temos que voltar para fazer a coordenação econômica real, tá? E abandonar o mecanismo financeiro. Inclusive, surgiu uma reforma monetária para resolver isso. Tá certo? Como é que tu faz tem que manter o mecanismo financeiro, que é impossível uma economia sem ter uma economia monetária. Mas tu tem que mexer nessa questão. Tá? Não, eu só estou fazendo a provocação, entreguei para o professor Tim aí, e ele até valoriza, assim, vale a pena, de repente, faltar isso nesse grupo. Né? Mas eu acho que eu tenho uma solução, até se quiser, particularmente, hoje eu tenho só uma cópia das minhas coisas, mas outro dia eu posso até disponibilizar, até se for do jeito. Qual é seu nome? É Carlos Alberto Castro. Tá. Eu sou, economista amador, fiz só um semestre de economia, depois peguei administração, mas eu sempre me interessei pelo tema. Tá certo? Não, quer dizer, Eu acho que está sendo deixado de lado a variável básica, que se chama financiarização da economia. Essa questão que o colega colocou aqui é muito importante, porque essa financiarização da economia é administrada por corporações internacionais, é o que está dominando todos os mercados hoje. Então, e aí entra aquilo que o colega colocou, fecha o que o colega colocou, de que o Estado perde a autonomia de administrar a sua economia. A economia, na realidade, passa a ser administrada de fora, através de grupos, corporações multinacionais que têm o domínio, né, tecnológico, têm o domínio do dinheiro,
tem todo o domínio e as economias nacionais têm que se subordinadas a essa nova dinâmica do capital. Mas uma outra, que é para colocar a importância do capital financeiro, eu me lembro da leitura da questão financeira, que na década de 29 houve a crise financeira, a economia, gente muito rica perderam muito dinheiro, então o que acontecia naquela época? O capital financeiro era livre, o Estado não tinha domínio sobre o capital financeiro, ele era livre, ele trabalhava como queria, e eles não queriam o domínio do Estado. A partir da década de terminada a Segunda Guerra Mundial, reorganizada a economia, os economistas interessados em reestruturar a questão financeira criaram um plano de controle do Estado. E foi isso que eles fizeram e conseguiram alcançar na década de 80. Controle do Estado através do endividamento. É só você lembrar, por exemplo, quando se estuda a dívida pública brasileira, a forma como é que o Brasil chegou a esse alto grau de endividamento. Na passagem do governo militar para o governo civil, se fez uma porção de falcatruas contábeis que levou o Brasil a ter uma enorme dívida pública, que tinha que ser administrada, né? De alguma forma, então através do lançamento de títulos. Então, a partir daí, a economia nacional passa a ter controle do capital financeiro através dos bancos centrais, principalmente os bancos centrais. Tanto é que tem duas variáveis importantes, assim, o Lula, por exemplo, manteve o Banco Central sempre a controle do capital financeiro. Que era o presidente do Banco Central do governo Lula. E ninguém pode, a força deles é tanta, e qual foi o mecanismo para chegar a isso? A famosa dívida. A dívida começou lá nessa virada de 70 para 80, militar e civil, e chegamos a essa situação. O domínio do capital financeiro é tanto que quando se falou aqui em Dilma, né, durante a Dilma, o maior erro da Dilma foi que ela pensou de forma assim, bom, eu vou adotar a estrutura, o mecanismo de keynesiano de recuperação da economia. Vou reduzir o imposto dos empresários, os empresários vão ter um lucro maior, vão investir na economia, a economia vai recuperar. Os empresários, o que fizeram com esse excedente de lucro? Compraram títulos dos Estados Unidos, que giravam no mercado internacional, um título que há pouco tempo atrás foi lançado para tapar o buraco da crise econômica de 2008, 2007, 2008. Então, o capital financeiro tinha um giro de capital imenso no mundo, no mundo inteiro, há uma taxa de juros de 2%, que para o empresário aqui brasileiro pega e ganha o dinheiro do governo através da redução de imposto, ele vai pensar assim, eu vou aplicar na indústria aqui, num país que está em crise, um país que está em recessão, está em crise, eu corro um grande risco. Eu aplico no mercado financeiro que está bombando aí, a taxa de juros internacional de 2%, e aplicar o dinheiro lá e deixar o dinheiro no buraco. Então, na realidade, não se pode falar em economia hoje sem falar do capital financeiro. Eu acho só para completar o raciocínio do Djalma, a nossa bolsa agora em outubro, em 4 dias, ela teve uma sangria de 6 bilhões de dólares. E interessante o seguinte, isso não impactou na bolsa. Então a minha dúvida fica, quem é que está bancando isso? Porque alguém está bancando. Porque o impacto desses numa movimentação como a nossa, não é possível. Isso não ia passar em uma branca nuvem, como uma brisa. Quem é que está pagando e está bancando essa festa? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu pediria que o pessoal fizesse sob a forma de pergunta, para que os palestrantes pudessem
Dá um nome. Senão fica uma outra palestra que poderá ser nome, uma futura trabalho feira. para identificar. O meu nome é Mário Madureira, sou advogado, sou membro do comitê, também da Associação dos Juristas pela Democracia, e estava ouvindo de construção de uma vontade, de uma intenção, alguém disse aqui, de uma vontade que se transforme ou que se traduza em projeto para o país. Isso não vai ser feito apenas por pessoas esclarecidas, intelectuais, brilhantes, que podem escrever livros, projetos, todo tipo de documentos que bem entenderem, se isso não for absorvido, assumido por setores da sociedade. Então, eu sei que não dá para continuar nessa senda, mas eu ficava pensando aqui, nós temos que lembrar como é que foi que o Roosevelt resolveu fazer o New Deal lá, né? Como é que foi que os chineses fizeram? Como é que fizeram? Acho que nós temos que trazer essa discussão, mas juntar os dois elementos. Porque a formulação econômica me parece que é mais fácil do que a questão política. Todos vocês sabem muito bem o que precisa ser feito. Sabem muito bem o que foi feito errado. Em todos os períodos do Brasil. Né? No período da colônia, no período da industrialização, depois no período militar, em que inclusive houve desenvolvimento, houve crescimento pelo menos, né? O milagre está lá nos gráficos. E finalmente nós sabemos o que foi feito errado, o que foi feito certo e o que precisa ser feito. A questão é como construir a vontade política. Esse é o ponto, para mim, fundamental. Vamos lá. Vou tentar responder rapidamente, tá? São muitas coisas, muitas contribuições importantes, né? Só uma questão, Ricardo, antes de eu falar isso, só para dizer que já ultrapassamos 2.000. Está na linha. Estamos no patamar de 2.000 assistentes, né? 2.000 pessoas acompanhando o nosso evento. Muito bom. Começando pelo final, eu acho que infelizmente os economistas não sabem, não é uma questão só política, digamos assim, né, que os economistas sabem que está certo e errado, não sabem, e mesmo entre a heterodoxia, não é essa ortodoxia, digamos, que ali eles sabem muito bem o que eles querem, né, e a gente contrapõe, mas mesmo assim, o fato de que o governo Dilma teve tantos problemas, eu acho que tem a ver com a equipe econômica da Dilma. No final do governo Dilma está razoavelmente perdida. Eles já tentaram isso, tentaram aquilo, nada está dando certo. Então tu faz o quê? Chama o Levi, então, né? Chama o mercado. Então, assim, eu acho que estamos longe de um consenso. Essa questão da importância da evolução da estrutura produtiva, ou da taxa de lucro, por exemplo, é uma coisa que pouquíssimos discutem. Então tem um trabalho interno também. Só um detalhe que eu costumo falar para os alunos, se eu quero caminhar daqui até aquela porta, eu preciso de uma certa estrutura corporal, falaste do corpo humano, né? Eu preciso de ossos, de músculos. Se eu for totalmente rígido, eu não saio daqui. Mas se eu for totalmente flexível, eu também não saio daqui. Então eu preciso de uma composição. Porque a ideia liberal de um organismo totalmente flexível gera uma economia ineficiente, parada, não sai do lugar. Então essa relação acho que é interessante se fazer. A questão da elite brasileira, o Tadeu colocou, né? Talvez não sei, a gente tem que tomar cuidado, porque elite brasileira é elite no mundo inteiro, outros países também. Se depender só do empresariado, existe uma tendência do ser humano de buscar o caminho mais fácil. Se der para ganhar dinheiro não produzindo nada, por que eu vou me esforçar? Produzir, contratar gente, inovar, dá um trabalho danado. É o caminho mais fácil. Por isso que uma economia de mercado também não funciona bem, não consegue superar o seu desenvolvimento. Por isso precisa do Estado, precisa de uma burocracia estatal que faça projetos, que apresente projetos. A sociedade precisa se organizar para apresentar o projeto. Então não é só uma questão da elite. Elite é elite em qualquer lugar. Não sei se é bom isso, vamos trocar elite. Não adianta, põe outra no lugar, mas é igual. Sabe?
Precisa ter a sociedade assumir como o Estado como sendo seu, o Estado com a nação como sendo sua. E aí sim essa elite ela tem que se engajar na realidade no projeto. Tem que apresentar o projeto, a elite vai ver, eu vou ganhar dinheiro, então eu vou me engajar. Getúlio fazia isso de certa forma. Se depender da elite, não ocorria. Então, e aí a questão assim da nação, né? O desenvolvimento continua sendo, e sempre foi, continua sendo o desenvolvimento da nação. O colega lá atrás colocou. A importância disso, né? E aí também a importância do Estado, da burocracia, mas isso nós perdemos, eu acho que isso tem que ser reconstruído. A questão da financiarização, né? Ok, está certo, mas tem que tomar um pouco de cuidado também, porque assim, uma economia que se desestrutura, ela tende a virar financiarizada. Se eu não tenho onde investir, eu faço o quê? Eu vou ganhar dinheiro fácil no mercado financeiro. Então, no momento que eu não posso só dizer assim, vou acabar com a financiarização, porque aí tu acaba do lucro dos caras e dão um golpe. Então tu tem que fazer um projeto, porque daí tu diz, olha, tu vai tirar o dinheiro daqui na financiarização e tu vai botar num projeto, é o que fez o governo coreano, o que faz o governo chinês, tu diz, olha, aqui vocês vão ganhar dinheiro. E aí tu escapa dessa armadilha. O Adalmir colocou uma coisa importante, uma crítica, eu acho que é muito bom que tenha falado, né? Porque às vezes aparece, parece que a solução é inovação, tecnologia, alta tecnologia. Eu até digo assim, a principal inovação que a gente tem que fazer é a mudança estrutural. É conseguir reverter a desindustrialização com um projeto. Não precisa ser grandes tecnologias, nem vai ser. Isso nem gera emprego para muita gente. Mas é essa mudança estrutural, isso sim. Por exemplo, assim, talvez a principal política industrial que tenha dado certo no governo do PT é a política ligada ao SUS. É a política que tem a ver com as necessidades sociais, é uma política focada numa necessidade. Não é simplesmente dar dinheiro para o cara fazer inovação. Tem muito dinheiro, não faltou dinheiro, não faltou política, faltou a demanda, a multinacional não se interessa, mas quando tem um objetivo, vocês vão produzir isso para o SUS, aí o negócio funciona. E as necessidades sociais determinando a política de inovação, inclusive. Então o Adalmir coloca isso muito bem, eu acho. E por fim, eu acho que claro que nós vamos muito além também, aí o Mário coloca, nós temos hoje um problema de funcionamento, inclusive, de uma democracia liberal no Brasil. A esquerda está defendendo o liberalismo nessas alturas, porque os liberais não defendem mais o liberalismo. Então, assim, como é que nós vamos funcionar, como é que uma democracia liberal vai funcionar se nós não temos mais 3 poderes independentes, nós temos 4 poderes independentes? E se a igreja se impõe, se a imprensa se impõe, como é que funciona essa democracia liberal? Então também tem uma questão de reforma econômica e reforma política necessária para que isso aqui funcione nos mínimos padrões de uma democracia liberal completamente assim, deturpada. Quer dizer, os latifundiários são 0,05% da população brasileira e eles elegem 40% dos deputados. Isso distorce totalmente a democracia, distorce as políticas, distorce o controle sobre o Estado. Então é um desastre, aí vai muito além da economia, de fato. E não paga o imposto. Controlo. Foram várias questões, o cara já pegou umas delas. Deixa eu ser mais rápido aqui. Eu vou começar um pouco com essa questão da financiarização, Acho a financiarização como um aspecto do neoliberalismo. Ele não é o central, ele é um dos aspectos, um aspecto importante da sociedade, que a gente, um tipo de organização econômica que a gente passou a ter a partir de 1980, onde, digamos, o setor financeiro e as finanças passaram a ter um peso maior, cada vez ganhar mais poder político e econômico, e fazer transformações ou mudanças que possibilitaram isso, que o ganho, digamos, através das finanças, fosse maior do que o ganho, digamos, através da produção. E é isso que o Ricardo falou, Digamos, as pessoas vão atrás de dinheiro, vão atrás da grana.
E onde tem grana, assim funciona. Vocês vão ganhar dinheiro, vão tentar fazer tudo possível. Nesse case, assim, né? Descobriu o pré-sal, os Estados Unidos fez. Bom, vamos dar um jeito de botar a mão no pré-sal. Né? Bom, e eles vão lá e dão um jeito. Né? Se a gente quiser entregar, evidentemente, né? Eu acho que isso tem a ver um pouco com essa questão da elite, né? E eu acho que a elite brasileira, a gente não pode assim, é uma elite ainda que tem ainda uma elite escravocrata. Né? O escravismo, né, digamos, é recente, um século. Isso deixou raízes bastante profundas na sociedade brasileira, né, e que se reflete na enorme desigualdade que é esse país. Né? É um país que é muito desigual. Né? A renda per capita do Brasil, ela é R$ 2.500 mês, aproximadamente. Todo mundo ganha mais de R$ 2.500, está ganhando acima da renda per capita. Então, nós somos um país ainda, digamos, de classe média, onde grande parte desses recursos vão parar na mão dos muito ricos. E que eles têm, digamos, e se acham donos do país e podem fazer o que bem entender. E de fato eles fazem, né, gente? Se tem uma coisa que a elite brasileira é boa, ela pode mandar, né? Se quem estiver mandando que for de acordo com os interesses, ele não é troca. Várias vezes, claro, né? De tanto modo, se a sociedade brasileira e a gente, digamos que é de classe média, de classe média, de certo modo, setores ligados à classe média, não for capaz de dar conta disso, se organizar politicamente, se organizar com os outros segmentos da população, com a população pobre, né? Nós não vamos sair daqui, eu acho, digamos, nós não vamos conseguir avançar. Né? Evidentemente, né? Um outro aspecto da esquerda, né? A esquerda ainda não foi capaz de dar respostas importantes, né? Várias questões que aconteceram, né, no mundo, nas transformações que aconteceram no mundo nas últimas décadas. Né? E a mais recente é que as eleições, né, que aconteceram aqui, o uso do WhatsApp, das comunicações. Né? A gente não foi ninguém capaz de dar uma resposta adequada disso. Levamos um banho do Bolsonaro e do Ciro do Bolsonaro, né, no uso do WhatsApp, das novas tecnologias de informação, né, fora outras questões que estão postas aí para a esquerda. Né, e eu acho que, digamos, a esquerda não é capaz de colocar em jogo para a sociedade, nem, digamos, as suas formas de responder, um pouco entrando na pergunta ali, eu acho que não entendi da proposta do Carlos, né? Que são as questões das novas formas de propriedade. Que tipo de propriedade? Digamos, porque a esquerda não tem uma proposta, digamos, né? Isso, de formas cooperativas. Porque a gente não pode unir Estado e cooperativa e pensar, digamos, numa grande empresa cooperativada. O Grande do Sul tem uma tradição de entidades cooperativas. O Sicredi agora transformou nisso que se transformou, mas a origem é uma cooperativa. Eu fui lá em Nova Petrópolis, lá no Gil Pandro, né, que fundou, tem lá a origem das cooperativas financeiras no Rio Grande do Sul. Né, uma proposta de solidariedade. Então, assim, acho que a gente tem que pensar, eu acho que a esquerda não soube responder, né, e a gente tem que, digamos, como é que a gente ganha, digamos, essa classe média que está aí, de novo, que está se autodestruindo, digamos assim. Isso é uma coisa interessante, os autodestruição, não são capazes nem de defender seus interesses. Eu acho que você colocou uma coisa importante que se articula com o que o Mário está dizendo, né? O grande problema que ele está vivendo de 80 mais ou menos para cá é que mudou a comunicação. Eu ouvi uma palestra outro dia, um cara diz assim, pois é, né? Nós ficamos mais ou menos uns anos aí, coloquemos 500 antes de Cristo até a imprensa
o domínio do livrinho, do manuscrito, né, que deu a base. Foram, não é? 500 mais 1.500, 2.000 anos, né? Aquilo ali ia. Depois veio a imprensa e ficamos 400 anos com a imprensa. Jornais faziam opinião pública, livros foram publicados, a Bíblia foi traduzida e tal. Com 400 já abreviou bastante. Aí entramos, aí pelos anos 1900, nos meios de comunicação de massa. Era o rádio, a televisão, a eletricidade e tal. E aí chegamos em 1980. Bom, aí está diminuindo o tempo em que esses meios de comunicação formam opinião pública, né? Porque operam como um mecanismo de memória coletiva reproduzida em escala. Bom, aí entramos a partir de 80 na era eletrônica. Em praticamente 20 anos, todo mundo começou a usar o celular, que foi e começou a entrar na internet. Aí a coisa das redes, eles calculam que essa explosão das redes no mundo levou 1 ano. E aí veio um problema que aparece agora no documentário, filme que está na Netflix, o Acabo de Democracia Vigiada. Eu sugiro todo mundo ver, porque foi muito rápido e rapidamente se forma opinião pública em qualquer lugar do mundo. Nos Estados Unidos se sabe que a eleição do Trump foi manipulada, no Brexit se sabe que foi, no Brasil também foi, isso custa grana, mas é também a percepção de certas elites com relação ao uso desse mecanismo. É muito rápido. Hoje, em questão de 6 meses, se forma opinião pública em qualquer parte do mundo. Isso aí, cara, esse documentário que é excelente. Eu acho que nós temos contra nós um mecanismo da velocidade. Entende? Nós estamos com dificuldade para operar na formação da opinião pública com a mesma rapidez que a direita consegue fazer, porque ela tem escala internacional, recursos internacionais, e nós estamos perdendo no mundo inteiro. Então, eu acho que essa, é aquela história do que fazer do Lenin, dá vontade até de rir quando a gente lê, né? Porque a coisa do jornalzinho de meia hora, quer dizer, nós não chegamos a lugar nenhum mais com isso. Era outro mundo. Quer dizer, realmente estão tentando, por isso que eu acho que a gente tem que usar muito esses recursos, mas ainda estamos usando artesanalmente. E não é que a gente não saiba o que dizer. Eu acho que a esquerda sabe, que ela tem explicação para a crise que houve no mundo socialista, ela tem explicação por... Nós não estamos conseguindo nos comunicar em escala de massa. Quer dizer, o grande salto que nós tínhamos dado foi na primeira metade do século XX, a gente ainda tinha uma capacidade de disputar a liderança com a consciência crítica muito ativa. Você pega o caso brasileiro, em pleno regime, nós ganhamos setores da classe média para a abolição, depois ganhamos setores da classe média para as mudanças na década de 20, a classe média acompanhou. Bem ou mal, ainda acompanhamos no Brasil, a classe média nos acompanhou na redemocratização. Claro que a elite, né? Agora não estamos, e é no mundo inteiro, nós estamos perdendo. Eu acho que esse é um problema, porque não é o problema da vontade, a vontade nós temos. Não. Saber o que tem que fazer, tem. Não estamos conseguindo administrar ou interferir nesses mecanismos que é de formação de opinião pública, para que as nossas ideias, eu já não diria que cheguem à grande massa. Nós estamos perdendo os nossos filhos, nós estamos perdendo netos, nós estamos perdendo sobrinhos, entende? Há uma clivagem generacional, hoje, você até falava nisso, quer dizer, os jovens que estão chegando, com 25 anos, vêm com uma linguagem totalmente neoliberalizada, porque estão intoxicados com a ideia de eficiência. A eficiência é uma categoria de meio, há tantos anos que a gente tinha liquidado com isso. A nossa eficiência é voltada para fins. Então nós não estamos conseguindo ganhar isso, estamos tentando. Eu acho que não é, por exemplo, outro dia até estava numa reunião, eu acho que foi o Moisés, não precisamos ter um plano de comunicação. Não é ter um plano de comunicação, o plano de comunicação ele não tem acesso aos mecanismos de formação de opinião pública. Já tínhamos perdido
com os meios de comunicação de massa, já quando entrou a Rede Globo e tal, já, mas ainda conseguimos, agora com isso que tem aí, não é só nós não, entende? Grandes empresas formulam planos e negociam, é tanto, entende? Eu quero que vocês decidam tal coisa, tanto custa tanto, em 60 dias está resolvido o assunto. É impressionante, eu fiquei impressionado com os resultados. E eu acho que nós temos que saber como é que a gente enfrenta isso. É com legalidade, é com leis, é com mobilização, eu não sei. Eu estou colocando aqui essa coisa da finalidade. A gente sabe a coisa disso, mas como é que a gente explica para o pessoal que isso está acontecendo? Não está conseguindo. Não explica. Não, eles não explicam, nós sabemos, mas nós não conseguimos chegar. Aquilo que interessa para eles, eles ficam. Não, ninguém fala. Só para encerrar, por exemplo, a gente não está falando de uma coisa que está acontecendo esses dias. Quer dizer, o dinheiro da sessão onerosa, que é o dinheiro do pré-sal, que quando foi descoberto o pré-sal, a gente disse que aí era o dinheiro para o grande salto na educação. Estão pulverizando o pré-sal, até com emendas parlamentares. E nós não conseguimos dizer que somos contra isso. O dinheiro do petróleo brasileiro não tem que dividir em Estado, não. Não sei qual é, não é nem para a União, ele é para o Ministério da Educação e é para dar um grande salto para o Brasil. Essa era a combinação. E eu não estou vendo sequer os nossos deputados mais combativos dizerem isso. Entraram num acordão lá, na pulverização da grana, vão fazer aqui um pedacinho de estrada aqui em Viamão, outro vai fazer um posto de saúde ali, e não tem uma denúncia formal disso. Os dinheiro, que é os 123 bilhões, tinham que ir para a educação, e não estamos conseguindo, aí eu digo, nem entre nós estamos conseguindo falar e estabelecer algumas prioridades. E aí vão perdendo, né? Vai criando esse mito da eficiência do Estado, que tem rombo, tem que resolver o rombo. Aqui apenas vou pedir aqui, mas a próxima reunião nós vamos falar sobre o Rio Grande do Sul. O mal que esse último governador fez para o Rio Grande do Sul não justifica que ele continue livre no final da sua vida. Tem que botar esse cara na cadeia, porque em todas as matérias que eu ouço, eu viajo, estou sempre em Portugal, em casa lá, é que o Rio Grande do Sul é uma sombra do Rio de Janeiro. Quando falam na crise do Brasil, é Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não tem crise nenhuma, foi uma crise inventada. Aliás, você hoje chamava a atenção, né? Eu acompanho desde os primeiros discussões que a gente fazia da crise, do esgotamento de fronteira. O Rio Grande do Sul tem uma estrutura produtiva fantástica, seja na agropecuária, seja na agricultura, na agroindústria. O cordão industrial que temos de Porto Alegre era Passo Fundo é o segundo ou terceiro da América Latina. Quer dizer, não tem nenhuma crise, deficiência. Quer dizer, esse cara conseguiu destruir o campo do investimento aos olhos de todos os investidores do Rio Grande do Sul. Quer dizer, um cara desse tem que ter uma ação jurídica, ele tem que ser cobrado, porque nós estamos pagando, as gerações vão pagar um preço alto. E fez isso por razões políticas, não. O César ali, você tem informações muito melhores, mas começa por razões políticas, no fim não controlou mais nada, e entramos nessa hecatombe que vivemos, a imagem do Rio Grande do Sul. Eu reúno, às vezes estava em Brasília agora, uns gaúchos falam, o que houve no Rio Grande do Sul? Não houve nada, houve um maluco. Passou por lá e criou essa imagem de terra arrasada. Antes teve a Ilha Cruzes também. Sim, claro. Mas o dele foi pior, foi uma coisa horrorosa. Se vocês me permitem, eu gostaria de também botar o dedo ali na... Uma questão assim da mídia. O senhor era um livro do Noam Chomsky. Ele explica onde é que nasceu esse poder da mídia, né? Como é que ele apareceu primeiro. Foi na construção o povo havia a Primeira Guerra Mundial, estourou a Primeira Guerra Mundial na Europa, o capital financeiro americano e as indústrias financiaram os países Inglaterra, França, Inglaterra e a França, basicamente, com dinheiro e com equipamentos, máquinas, regimentos, etc. E o povo americano não queria entrar na guerra. Eles queriam que eles instruíram o Woodrow Wilson de que os Estados Unidos tinham que ajudar
a Inglaterra e a França nessa guerra para garantir os investimentos do capital financeiro do capital industrial americano. Aí o que eles fizeram? Através de jornais que tinha na época, eles mudaram a opinião do povo americano em 6 meses. 6 meses tinha americanos se apresentando espontaneamente para matar o alemão. Eles criaram uma ideia de que o alemão era um horror, tinha que matar porque o alemão ia aparecer pela frente. Quer dizer, então o poder da mente já vem de lá. E agora, redes sociais, pior ainda. Eu queria entrar um pouquinho em diálogo com as observações do Madureira. Eu me lembro que em 2010 eu estive na inauguração da UNILA, da universidade, aquela Foz do Iguaçu. E estava presente lá na fundação da cátedra. Estava lá para convidado o Aldo Ferrer, aquele economista argentino. E lá se fez uma discussão muito interessante sobre o Celso Furtado e os economistas da CEPAL e como estava se, já no final, transformando as próprias ideias iniciais da CEPAL. Mas uma coisa que ficou clara é que uma das tragédias do Brasil foi o seguinte: a teoria da dependência do falento Fernando Henrique, que era uma teoria crítica sobre as nossas elites, se transformou numa espécie de aceitação de que esse é o destino do Então, nós temos realmente um capitalismo dependente, mas aceito. As nossas elites têm uma visão dependente. O que era uma crítica ficou uma espécie de ideologia. Nós temos um capitalismo dependente. Então, é difícil pensar um projeto nacional quando nós temos uma elite que pensa que vai pegar as migalhas do que sobrar do mundo desenvolvido. Isso, por exemplo, na questão argentina é fatal, a questão da moeda forte da Argentina, né? O Cavalo, o Martínez de Oz, todos aqueles caras que fizeram. Meu pai, que é argentino, eu sou argentino, meu pai é argentino, era argentino, e eu me lembro, a ideia dos meus tios, do meu pai, é o padrão ouro, moeda forte, aquela história toda. Né? Essas coisas destruíram o país, né? E mediante uma visão que é sempre colonizada, uma visão de dependência. Ao mesmo tempo, o que nós temos no mundo? Se vocês se derem ao trabalho de ler um livro belíssimo que se chama O Petróleo, do David Harvey, vocês vão ver que o século XX, o desenvolvimento do século XX é o petróleo. A energia é fundamental para o desenvolvimento. E a energia no século XX era o petróleo. Então nós vamos ver que existem projetos nacionais, desde os anos 1880 em diante, existem projetos nacionais que desembocaram depois no poder americano. Mas havia, de parte da Alemanha, da França, da Inglaterra, havia a passagem do carvão para o petróleo, era através de projetos nacionais que culminaram na Guerra de 14 e depois continuaram e foram cada vez mais dando origem ao, digamos assim, o poder americano, e as outras potências foram ficando pequenas. Mas todas tinham e têm projetos nacionais. O Yannis Varoufakis, aquele grego, antes da crise da Grécia, ele escreveu um livro que se chama O Minotauro Global. E aí fica muito claro como é que a estratégia americana se deu depois de 45 até os anos 70 e pouco, né? Com o seu plano Marshall, e depois com os déficits gêmeos, né? Como é que a estratégia americana foi se consolidando no sentido de um domínio imperial do mundo. Então, quando a gente olha, nós vemos que existem economias de mercado, ditas de mercado, e que usam os mercados, que são muito eficientes nos mercados,
mas por trás delas, seja na Escandinávia, na Alemanha, na Inglaterra, na França, com mais ou menos, e Estados Unidos, com mais ou menos força, existem elites que realmente têm um plano de voo para os seus países. E nós não temos, porque nós temos um capitalismo dependente. Então, há uma diferença muito grande. Eu não sei como nós poderemos sair disso, mas realmente temos que ver que os outros têm projetos. E agora surge digamos assim, um êmulo, né, um concorrente, que é o capitalismo de Estado chinês. Que é um capitalismo que se usa mecanismo de mercado, empresas multinacionais, comércio exterior, etc., mas com o controle, né, de um partido e de uma doutrina, né, que está lá no poder, né, e que através da taxa de juros do Banco Central, do câmbio manipulado, de uma política salarial em que a produtividade do trabalho sempre fica aquém da produtividade do sistema. Então eles podem fazer, embora cresçam os salários a uma taxa enorme, ainda assim crescem menos do que a economia. E, mediante uma política de ciência e tecnologia, realmente os caras estão numa taxa de crescimento característica dos países asiáticos, porque não é só a China, né? Coreia, Taiwan, também tem taxas enormes de crescimento, com estados fortes. Então, o que nós temos lá? Seja na China, seja nos tigres asiáticos e agora na Índia, nós temos estados fortes por elites que estão tomando conta. E China e Índia, daqui a um pouco já é um terço da população mundial. Se considerarmos os tigres asiáticos, nós vamos a 40% da população mundial. Hoje já estão num esquema em que há projetos nacionais. E projetos multinacionais. A Rota da Seda dos chineses é um projeto, é um plano Marshall dos chineses. É um plano Marshall dos chineses. É colocar os excedentes do seu balanço de pagamento, né? Aplicar o excedente, assim como os americanos aplicaram Então nós não temos na América Latina nada parecido. A nossa elite latino-americana foi sempre a do capitalismo dependente. Então me parece que há mais do que problemas de domínio da comunicação. Parece assim que se nós não partirmos para um projeto nacional, nós não temos nem o que comunicar. Por mais melhor que seja a comunicação, o que nós vamos comunicar? Qual é o projeto que se pode oferecer? Mas aí é um problema, porque se não temos uma elite capaz de absorver o projeto nacional, também nós ficamos para. Eu acho que é um impasse mesmo. É por isso que eu dizia, sem construção de uma vontade nacional, que está longe de ser possível fazer assim, né? Mas que sem ela, eu queria concluir aquilo que eu falei antes. Eu acho, às vezes, ingênua a postura de determinadas pessoas, muito inteligentes, muito competentes, que formulam e não enfrentam essa questão. Porque do modo como já foi dito aqui, que hoje se dominam as mentes das pessoas, através das fake news e da difusão de desinformação industrialmente produzida e distribuída, com muito dinheiro por trás. Esta gente que foi totalmente dominada nas suas mentes, seja por esse processo, seja pelas igrejas pentecostais que têm seus interesses identificados, seja pela grande mídia e finalmente pelo judiciário, que ao sancionar, ao sacramentar que era possível não respeitar a Constituição e fazer o que fizeram, eu pergunto para vocês, como é que nós vamos esperar que essas pessoas que escolhem políticas contrárias aos seus interesses, apoiam as reformas que destroem seus direitos, destroem suas garantias, elegem essa gente que nós estamos vendo aí? Como é que essas pessoas do povo, os 140 milhões de eleitores hoje, vão escolher outros? Por quê? Como? Que magia é esta? Ou seja,
nós temos que fazer um trabalho. E aí, bom, aí entra um projeto que nós estamos desenvolvendo, que eu dou a notícia aqui, eu sei que já estou estendendo muito. A Associação de Juristas pela Democracia, a JURD, está desenvolvendo um projeto de educação e informação para a cidadania, baseado no preâmbulo e nos primeiros 7 artigos da Constituição. Ali está todo o arcabouço do Estado Democrático de Direito. As pessoas subestimam a importância de conhecer e defender a Constituição. E é por isso que derrubaram tão facilmente governo sem razão nenhuma, fizeram processos altamente fraudulentos, viciados, como todos nós sabemos, e agora está aí, né, para quem quiser ver. E fazem tudo isso e não tem constrangimento, pudor nenhum. O Supremo Tribunal Federal, o STJ, esse TRF aqui, né, grande parte da magistratura está de acordo com isso, embora tenha que dizer que em situações excepcionais, tratamento excepcional, não precisa cumprir a lei, precisa cumprir a Constituição, que é o que foi dito ali, né, num processo que nós fizemos, querendo responsabilizar o Moro lá em 2016 ainda, quando dos vazamentos aqueles. Então, e aquilo nós não imaginávamos aonde que íamos chegar, não tinha nem acontecido o impeachment. Então, assim, eu digo para vocês que nós temos que levar a Constituição e os valores civilizatórios que estão nela. Se nós não conseguirmos trabalhar isso entre nós, em primeiro lugar, porque eu duvido que aqui se conheça, aqui dentro tem gente que não conhece a Constituição. Eu sei porque a maioria dos advogados não conhece. Só quem trabalha com direito constitucional mesmo, os outros não conhecem, a maioria não conhece. E, portanto, ninguém pode defender, não pode amar, não pode ter apreço por alguma coisa que sequer conhece, né? Então, eu convido a todos para que nós façamos alguma coisa nessa direção. A gente vai apresentar essa ideia mais claramente num evento que vamos convidar os amigos para isso. Aqui só uma parte aqui no do Mário Madureira. O Adalmir falou, tá certo, reformar as cidades, reduzir as desigualdades. E eu adiciono o geringonça português. Em vez de nós, sempre tem essa briga de primeiro se unificar conceitos, se unificar programas e tal, e isso é um verdadeiro inferno e não serve para nada. Mas se unificar uma agenda é muito fácil. Tá? Então, eu acho que nós temos que mudar o método, tá certo? Que é unificar as agendas. O que é prioritário? A questão do Rio Grande do Sul, na próxima reunião, o que é prioritário no Rio Grande do Sul? Onde é que desata o nome? Então, todo mundo se unifica nisso. Tá? Temos programa para vários anos. Né? Vários anos. Eu só queria, professor, trazer uma questão que eu acho que tinha que compor essa mesa. E nós não podemos desconsiderar duas coisas. Né? A gente fala da China, só que a China é um povo multimilenar. É um povo que tem uma história, que tem uma cultura, que está amalgamado no povo. Há uma diferença total. Mesmo que reduzido a zero, mesmo que pisoteado, aquilo está guardado. E em algum momento isso vai vir à tona. Ora, nós somos um povo que tem apenas 500 anos. Somos uma amálgama de povos. Isso aqui é um caldeamento genético que não existe nada comparável no mundo. Isso tem que impactar na nossa cultura. Então nós carregamos o bônus e o ônus disso. E eu acho que esse tipo de discussão vai ter que permear por aí. Também. Vai ter que contemplar essa diversidade e entender que essa diversidade ela vai ter que ter um rumo. Porque como está, na verdade, elas são rumos cada um para um lado. E nós não temos uma capacidade de sinergia dessas forças. E esta que eu acho que é um dos grandes nós. Especialmente essa questão fica muito mais visível na região sul, onde isso é mais intenso. Gente, são 20 horas e 10 minutos. Vamos dar por encerrado hoje. Nos reunimos dia 22 de novembro. Tá? Obrigado.
Uma ótima oportunidade. Temos uma elite capaz de absorver o projeto nacional, também nós ficamos para. Eu acho que é um impasse mesmo. Nós temos um impasse. É por isso que eu dizia, sem construção de uma vontade nacional, que está longe de ser possível fazer assim, né? Mas que sem ela, eu queria concluir aquilo que eu falei antes. Eu acho, às vezes, ingênua a postura de determinadas pessoas, muito inteligentes, muito competentes, que formulam e não enfrentam essa questão. Porque do modo como já foi dito aqui, que hoje se dominam as mentes das pessoas, através das fake news e da difusão de desinformação industrialmente produzida e distribuída, com muito dinheiro por trás, esta gente que foi totalmente dominada nas suas mentes, seja por esse processo, seja pelas igrejas pentecostais que têm seus interesses identificados, seja pela grande mídia e finalmente pelo judiciário, que ao sancionar, ao sacramentar que era possível não respeitar a Constituição e fazer o que fizeram, eu pergunto para vocês, como é que nós vamos esperar que essas pessoas que escolhem políticas contrárias aos seus interesses, apoiam as reformas que destroem seus direitos, destroem suas garantias, elegem essa gente que nós estamos vendo aí? Como é que essas pessoas do povo, os 140 milhões de eleitores hoje, vão escolher outros? Por quê? Como? Que magia é esta? Ou seja, nós temos que fazer um trabalho. E aí, bom, aí entra um projeto que nós estamos desenvolvendo, que eu dou a notícia aqui, eu sei que já estou estendendo muito. A Associação de Juristas pela Democracia, a JURD, está desenvolvendo um projeto de educação e informação para a cidadania, baseado no preâmbulo e nos primeiros 7 artigos da Constituição. Ali está todo o arcabouço do Estado Democrático de Direito. As pessoas subestimam a importância de conhecer e defender a Constituição. E é por isso que derrubaram tão facilmente governo sem razão nenhuma, fizeram processos altamente fraudulentos, viciados, como todos nós sabemos, e agora está aí, né, para quem quiser ver. E fazem tudo isso e não tem constrangimento, pudor nenhum. O Supremo Tribunal Federal, o STJ, esse TRF aqui, né, grande parte da magistratura está de acordo com isso, embora tenha que dizer que em situações excepcionais, tratamento excepcional não precisa cumprir a lei, precisa cumprir a Constituição, que é o que foi dito ali, né, num processo que nós fizemos, querendo responsabilizar o Moro, lá em 2016 ainda, quando dos vazamentos aqueles. Então, e aquilo nós não imaginávamos aonde que íamos chegar, não tinha nem acontecido o impeachment. Então, assim, eu digo para vocês que nós temos que levar a Constituição e os valores civilizatórios que estão nela. Se nós não conseguirmos trabalhar isso entre nós, em primeiro lugar, porque eu duvido que aqui se conheça, aqui dentro tem gente que não conhece a Constituição. Eu sei porque a maioria dos advogados não conhece. Só quem trabalha com direito constitucional mesmo, os outros não conhecem, a maioria não conhece. E, portanto, ninguém pode defender, não pode amar, não pode ter apreço por alguma coisa que sequer conhece. Né? Então, eu convido a todos para que nós façamos alguma coisa nessa direção. A gente vai apresentar essa ideia mais claramente num evento que vamos convidar os amigos para isso. Aqui só uma parte aqui no Tomás Madureira. O Adalmir falou, tá certo? Reformar as cidades e reduzir as desigualdades. E eu adiciono o geringonça português. Em vez de nós, sempre tem essa briga de primeiro se unificar conceitos, se unificar programas e tal, e isso é um verdadeiro inferno e não serve para nada. Mas se unificar uma agenda é muito fácil. Tá? Então, eu acho que nós temos que mudar o método, tá certo? Que é unificar as agendas. O que é prioritário? A questão do Rio Grande do Sul, na próxima reunião, o
que é prioritário no Rio Grande do Sul? Onde que desata o nome? Então, todo mundo se unifica nisso. Tá? Temos programa para vários anos. Né? Vários anos. Eu só queria, professor, trazer uma questão que eu acho que tinha que compor essa mesa. E nós não podemos desconsiderar duas coisas. Né? A gente fala da China, só que a China é um povo multimilenar. É um povo que tem uma história, que tem uma cultura, que está amalgamado no povo. Há uma diferença total. Mesmo que reduzido a zero, mesmo que pisoteado, aquilo está guardado. E em algum momento isso vai vir à tona. Ora, nós somos um povo que tem apenas 500 anos. Somos uma amálgama de povos, que isso aqui é um caldeamento genético que não existe nada comparável no mundo. Isso tem que impactar na nossa cultura. Então nós carregamos o bônus e o ônus disso. E eu acho que esse tipo de discussão vai ter que permear por aí. Também. Vai ter que contemplar essa diversidade e entender que essa diversidade ela vai ter que ter um rumo. Porque como está, na verdade, elas são rumos cada um para um lado. E nós não temos uma capacidade de sinergia dessas forças. E esta que eu acho que é um dos grandes nós. Especialmente essa questão fica muito mais visível na região sul, onde isso é mais intenso. Gente, são 20 horas e 10 minutos. Vamos dar por encerrado hoje. Nos reunimos dia 22 de novembro. Tá? Obrigado.